Obviamente, no Brasil hoje isso está um pouco mais difícil por causa do engessamento do teto de faturamento, afetando diretamente todos os empreendedores, mas aqueles que são mais vulneráveis, ou seja, aqueles que têm menor poder financeiro, que são os MEIs, por causa do engessamento do teto em 81 mil, já há muito tempo. Inclusive, mesmo depois de termos passado pela pandemia, ou seja, pelos aumentos sistêmicos decorrentes da pandemia, o que achatou as nossas margens, porque para permanecer nesse teto, é preciso fazer uma revisão não só de todo o negócio, mas também do atendimento dos requisitos da Lei 123. Nesse sentido, quando se fala de achatamento de margem, por exemplo, uma pessoa que trabalha somente com um produto, ela sofreu aumento com relação ao custo de aquisição desse produto. Mas se o preço desse produto no campo, na área onde ela trabalha, ele não tenha sofrido reajuste ou não consiga absorver esse reajuste, obviamente isso é indicativo de que aquele negócio passou a perder viabilidade, né? Passou a perder atratividade. Porém, há empreendedores que preferiram perder um pouco dessa margem e manter na atividade até que as coisas se resolvam. Só que essa manutenção fez com que achatassem a sua margem de contribuição. Então, para permanecer atendendo aos critérios legais, passaram a ter um faturamento limitado ao teto de 6.500 mensal, porém consumido boa parte pelo aumento dos custos, dos custos de materiais, né, dos custos de aquisição. E esse aumento pode estar ferindo um dos critérios da 123, ou ainda que ele esteja dentro dos critérios da 123, acabou consumindo parte da margem de reinvestimento ou até mesmo de retorno que este empreendedor, esse microempreendedor contava. Então é urgente essa revisão desse teto, até porque dessa forma ele acaba estrangulando os processos ou incentivando a evasão fiscal ou até mesmo as práticas que não devam ser praticadas com relação à lesão tributária. Esse já é um outro assunto que a gente pode falar um momento depois, um momento futuro, que é extremamente importante para o empreendedor entender a necessidade de atuar legalmente, de estar formalizado, de cumprir com suas obrigações e entender também como fazer isso sozinho é importante, utilizando os mecanismos, os meios e os sistemas, mas também ter acesso a essas informações de modo que seja acessível ao seu contexto, à sua realidade. Porque não adianta o microempreendedor se desdobrar para realizar o seu trabalho, quando chega na hora de apresentar os seus resultados, acaba tendo alguma dificuldade nas plataformas, né, na integração delas, na disponibilização de uma mensagem mais clara, mais compreensível. E ainda que hoje a Receita disponibilize uma série de informações, nem sempre foi assim. E que bom que hoje em dia há a disponibilização dessas informações. Porém, dependendo da atividade, da forma como o empreendedor está delineando a sua atividade, ele acaba ficando sem tempo de conseguir entender aquelas informações. Se o seu contexto de realidade financeira permitir, ele acaba pagando alguém para poder fazer esse trabalho. Mas se o seu contexto for de achatamento ou já estiver no limite, ele vai sentir dificuldades de pagar alguém para fazer isso. Então é importante saber o que fazer, como fazer, quando fazer, até que ponto fazer, para que depois que consiga desenvolver esse primeiro embrião de empresa, esse primeiro embrião de empreendedor, esse primeiro embrião de negócio, ele consiga desenvolver essa atividade ao ponto dela mudar realmente de natureza, saindo do MEI para o ME, saindo da possibilidade de contratar até um funcionário para até 10 funcionários, cujo faturamento também muda, sai do teto de 81 mil para 360 mil. Mas essa mudança, ela precisa ser consubstancial, ela precisa ser real, e não simplesmente um desenquadramento por imposição legal, sem a observância da sua realidade prática.
o que acaba gerando um peso tributário estrangulante em cima do microempreendedor. Esse tipo de ocorrência mexe no custo de oportunidade desse microempreendedor, que ao passar por esse tipo de processo pode acabar optando em encerrar sua atividade, dar baixa na sua empresa e ir buscar um trabalho na alocação formal via CLT ou via contrato. Só que isso necessariamente não significa um ganho de aumento de empregos, mas sim a perda ou esvaziamento de uma categoria. E esse esvaziamento dessa categoria muitas vezes estava gerando para esse microempreendedor uma receita maior do que aquela que ele vai receber num vínculo trabalhista. Então, no final, no resumo, acabou reduzindo riqueza ao invés de aumentando riqueza. E também puxando o valor da hora trabalhada mais para baixo, já que aumenta a oferta de mão de obra. E parte dessa oferta de mão de obra é uma parte de oferta de mão de obra especializada, ou seja, necessariamente não houve um aproveitamento, um incremento, um aumento de desenvolvimento de uma mão de obra não qualificada para que ela alcançasse um novo estágio, para que ela então recebesse novas oportunidades em estruturas existentes, mas sim um esvaziamento de uma categoria que está sofrendo com o engessamento aí do teto de 81 mil. Fora que esse teto também para as outras categorias certamente deve trazer o mesmo tipo de prejuízo. Porém, quanto maior a margem que a pessoa tenha, que o empreendedor tenha, mais espaço ele tem para conseguir trabalhar a sua atividade. Já no caso do microempreendedor, fica muito vulnerável, fica muito exposto com relação a esses aumentos sistêmicos, para poder atuar ali dentro de todo o campo com legalidade. E é algo que precisaria da atenção pública, da atenção do gestor público, para colocar isso como prioridade e então poder dar um respiro, porque parte desses empreendedores também passaram por endividamento em decorrência da pandemia e de outras questões que vieram afetando a realidade pós-pandemia. Mas é isso aí, assunto para outro momento. Joyce, mas apesar de tudo isso que você disse sobre a questão do teto de faturamento, dessas dificuldades, ainda assim vale a pena empreender? Obviamente, vale sim. Mas o que é preciso para empreender? Eu digo que ousadia. A primeira coisa, você precisa ter a ousadia de acreditar na sua ideia e em sua capacidade de transformar essa ideia em resultados concretos. Depois disso, você vai precisar conhecer. Você vai precisar conhecer se você realmente tem um conhecimento satisfatório no campo que você pretende agir, se você tem conhecimentos para poder transformar essas informações que irão circular em informações que você possa utilizar para direcionar o seu processo decisório. Se você vai precisar aumentar o nível de conhecimento, tanto para atuar no campo objetivamente, quanto para gerir o seu negócio em si. Se você tem disposição para assumir riscos, de empenhar seus próprios recursos e também de abrir mão de uma série de coisas até que esse negócio realmente comece a andar de forma consubstancial, de forma segura, de forma consistente e satisfatória. Por quê? Porque quando você se dedica a uma atividade, diferente do que dizem por aí, que acham que o empreendedor fica lá só de descanso, botando os outros para trabalhar e não tem nenhum tipo de sobrecarga, o empreendedor, principalmente no início do seu negócio e no desenvolvimento dele, ele passa a trabalhar o tempo todo. Ele passa a ocupar parte do seu descanso, parte do seu final de semana. Feriado, então, ele até esquece. Tem vezes que você vai levando a semana toda e aí você só lembra que é tal dia quando você vai fazer a anotação dos lançamentos no dia. Então, não é essa questão de trabalhar por conta própria, é fazer o seu horário na hora que você quer e bem entende, como se você não tivesse critérios e objetivos a cumprir. Muito pelo contrário, o seu patrão passa a ser o seu fluxo de caixa e os objetivos que você pretende alcançar. E se você não se empenhar para aquilo, dificilmente você vai conseguir concretizar a sua ideia.
dificilmente você, ainda que você concretize parte dela, você vai conseguir desenvolvê-la. Então, se o objetivo é desenvolver, é preciso se dedicar. E esse é preciso se dedicar, você normalmente joga em todas as pontas. Quando você tem um pouco mais de recurso, você investe um pouco mais robustamente, então você tem outras pessoas para trabalhar consigo. Porém, se você não estiver presente, se você não estiver totalmente dedicado ao que você está fazendo, dificilmente você vai conseguir encontrar os, os meios, as saídas para conseguir superar as dificuldades que surgirem. E outro ponto importante, aprender a lidar com o erro de uma forma natural, com o prejuízo de uma forma saudável. Porque você vai errar. Ainda que você tenha um nível de domínio muito grande, em dado momento você vai acabar tendo alguma decisão que não era mais assertiva para aquele ponto. Então você vai errar em busca de acertar algumas vezes. O que você vai precisar é melhorar essa acurácia para você errar menos, para você aumentar o seu nível de resultados e de assertividade. Segundo o Chiavenato 2012, é necessário saber avaliar o mercado e escolher o negócio mais oportuno e mais suscetível de êxito. Além disso, o autor também destaca: descoberta de uma oportunidade que outros ignoraram ou que subestimaram. Desafios de aplicar recursos próprios e competências pessoais em um ambiente desconhecido. Assim, é importante questionar-se do quanto você conhece esse mercado, suas transversalidades e o quanto você está disposto a encarar os riscos que certamente enfrentará para poder desenvolver-se nele. Assim, para praticar o empreendedorismo, é necessário mais do que coragem, mais do que vontade. É preciso se dedicar, é preciso se aplicar, é preciso buscar se desenvolver, é preciso estar aberto para realizar aprendizagens aplicando, vivenciando, experienciando o processo, mas também buscando novas informações para poder aprimorar esse processo e então ali você associa novas informações. Uma coisa muito comum, principalmente em microempreendedores ou pessoas que estão empreendendo exatamente porque entendem a vida e o contexto para trabalhar por conta própria, mas que não dominam informações administrativas e de gestão, é o desconhecimento de compromissos e de obrigações que precisa observar para que não estrangule o seu negócio. E também para que não abra fragilidades, para que não gere ameaças contra si mesmo, como é o caso, por exemplo, das obrigações tributárias e trabalhistas. Então, é muito importante buscar essas informações. Tem o caso, por exemplo, da parte trabalhista. Tem empreendedor que escolheu a classificação MEI, mas precisa de gente para trabalhar para si. E então contrata informalmente essas pessoas para trabalhar para si nesse negócio. Só pode contratar legalmente até uma pessoa, mas de outras formas acaba contratando outras. E sem cumprir com todas as obrigações dessa relação. O que pode acontecer se uma dessas pessoas chega lá na DRT e reclama? Esse empreendedor vai ter que reconhecer todas as suas obrigações trabalhistas não cumpridas. Se isso acontecer uma vez, pode ser que ele suporte esse peso financeiro. Mas se isso for recorrente, é uma fonte de dreno de seus recursos. E também gera más referências para aquela empresa que está surgindo, para aquela empresa que está em desenvolvimento. O que escasseia a mão de obra disponível para o próprio empreendedor. Porque no seu mercado local vão dizer o quê? Ah, ele não paga direito e depois dá trabalho para poder pagar. Com relação ao campo legal, esse empreendedor acaba gerando para si uma ameaça, que é a ameaça de ficar sem pessoal para trabalhar, e uma fragilidade, que é uma fragilidade que está drenando os seus recursos. Já o empreendedor que entende a importância de cumprir com as obrigações trabalhistas, de analisar o seu negócio para saber se seu negócio realmente suporta empregar alguém,
e cumprir com tudo o que decorre dessa relação, ele vai criar não só o contexto de acolhimento e de integração e de desenvolvimento desse trabalhador, mas também vai observar o cumprimento de todas as suas obrigações, para se caso vier a fim esse contrato, essa relação, ele não tenha nenhuma abertura que dê a oportunidade de algum dano ou prejuízo, não só para a sua imagem, mas também para o seu bolso. Então, da mesma forma no campo tributário, ele não vai sair praticando evasão fiscal. Ele vai praticar um planejamento tributário de forma consistente. Ele vai entender, ele vai buscar informações de como realizar a sua atividade pelo menor custo tributário possível, cumprindo com todas as suas obrigações tributárias, para que depois, em caso de alguma ocorrência, ele não venha a ter ali uma sobrecarga da fazenda tributária, de modo que até mesmo possa inviabilizar a sua atividade. E nesse quesito, existe a intencionalidade e existe a não intencionalidade. Pode ser que por causa da complexidade, que é uma queixa já antiga, né, com relação à complexidade tributária, do sistema tributário do nosso país, e como essas informações acabam muitas vezes distantes daqueles que praticam o exercício empresarial. Numa realidade onde 56% são de microempreendedores, não tem condição de simplesmente cerca de 30% do universo de empresas no país, que é o empreendedor solo, onde tem ali a limitação não só do teto que está prejudicado, mas também com relação ao seu poder financeiro, o que aumenta o impacto dos seus custos, né, do seu custo operacional e do seu gasto operacional, de ficar disponibilizando pagamento de pessoas especializadas para poder realizar um trabalho que a Receita deveria estar fazendo. Onde o empregador, o empreendedor, o contribuinte deveria ser informado daquilo que ele precisa cumprir e não realizar todas as informações recorrentemente. O empreendedor, na hora que ele adquire mercadoria, ele informa aquilo na nota fiscal. Quando o empreendedor ele faz lá o seu cadastro, ele informa como é o seu funcionamento. Né? Mensalmente, o microempreendedor ele não precisa carregar mensalmente uma informação, mas ele precisa manter os registros. Porque em caso de uma necessidade, ele tem como comprovar o que foi que aconteceu. Isso a gente vai falar mais para frente quando a gente tratar mais especificamente de empreendedorismo de baixo investimento, com foco no MEI. Então, tem muitas questões que o empreendedor ele precisa buscar se elucidar para fechar fragilidades e ameaças e então deixar o seu negócio mais blindado, mais forte. A ignorância de achar de que no jeitinho vai conseguir se desenvolver porque não dá nada, porque ninguém pega, pode levar esse empreendedor a uma situação de risco bem desagradável. Ou pelo menos, no mínimo, um estrangulamento tributário por causa da imposição tributária, que muitas vezes desconversa e não dialoga de uma forma prática com a realidade que se passa na vida dos micro e pequenos empresários e dos grandes também. Porque os médios e grandes empresários também têm um peso de obrigações muito grande. Porém, a sua escala de retorno é muito maior do que o micro e pequeno empreendedor, que são mais vulneráveis aos contextos de alteração, não só do seu microambiente, mas também do seu macroambiente. Mais à frente a gente trata sobre isso, tá bom? No mais, o empreendedor ele deve buscar conhecimento científico e metodológico para poder realizar melhor a sua atividade e aumentar a sua acurácia, melhorar seus resultados e fazer o desenvolvimento do seu negócio de forma mais satisfatória, mais consistente e mais segura. Por hoje é só. Aqui estão as referências bibliográficas. Esse conteúdo gerou um material que eu publiquei lá no blog joyceeglisa.blogspot.com. Dá uma conferida. Se você quer acompanhar esse conteúdo ou se você quer dar uma força a essa iniciativa, peço que se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Toda terça, às 12 horas, nós temos um encontro. Até!